Aprovado em dezembro do ano passado, o novo texto da reforma tributária precisa ser regulamentado para produzir efeitos práticos. E para entendermos melhor este tema, que vai impactar diretamente toda a sociedade, nós vamos conversar com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Sintra, que nesta semana vai participar de um debate sobre o tema promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Ele nos atende por videochamada. Um bom dia, seja muito bem-vindo aqui à CBN Campo Grande. Bom dia, o prazer é meu. E eu gostaria já de iniciar a nossa conversa perguntando ao senhor, na sua leitura, quais são os principais impactos? Bom, essa é uma reforma tributária que vai ter um impacto enorme em toda a economia, em toda a sociedade brasileira. Não vamos esquecer de que a tributação de consumo ela é muito alta no Brasil, diferentemente de outros países onde ela é menor. E aqui no Brasil nós temos menos tributação no imposto de renda e muita tributação sobre consumo. Portanto, uma reforma de maneira tão profunda como essa que está sendo proposta, ela vai ter um grande impacto na vida de todo mundo, porque vai alterar preços, vai alterar a força relativa de determinados setores. Quem antes pagava uma determinada quantidade de tributos agora pode ter um aumento de carga tributária muito elevada. Em compensação, outros setores que se julgavam supertributados poderão ter redução de carga tributária. Então, eu acho que ela vai afetar a vida de todo mundo, no dia a dia, no preço dos alimentos, no preço da escola, no preço da saúde, enfim. É uma reforma de enorme complexidade e vai afetar muito profundamente a vida de todos nós no nosso dia a dia. Mas o que o senhor acha? Melhora ou piora? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, sem dúvida alguma, houve uma tentativa de simplificação do nosso sistema, o que é muito louvável. O fato de nós não termos apenas, aliás, o fato de não termos mais 27 legislações estaduais de ICMS, mais a legislação dos COFINS, fazia com que o nosso sistema era muito complexo. Agora nós vamos ter um sistema tributário unificado só, uma legislação. Isso é bom, isso dá mais forma ao sistema tributário. Outra coisa importante, essa reforma tributária unifica a base. Antes nós tínhamos indústria com uma forma de tributação, serviços com uma forma diferente. Só que hoje, no mundo moderno, é muito difícil saber o que é serviço e o que é indústria. Por exemplo, alguma coisa que vem através da internet, um programa de computador, uma assessoria, a internet 4.0 que é usada na fabricação industrial, isso é serviço ou é manufatura? Então, tudo isso, de alguma maneira, fica mais simples com essa reforma tributária. Contudo, não imaginem que nós passaremos a ter um sistema tributário simples. Não. Ele continuará sendo extremamente complexo, continuará sendo extremamente exigente do ponto de vista de obrigações acessórias para as empresas cumprirem, de modo que eu costumo dizer que nós vamos sair do inferno de Dante, do sétimo círculo, quem sabe a gente caia para o quinto círculo, mas estamos longe de ir para o paraíso, muito longe. Nós vamos continuar tendo um sistema tributário muito complexo, ainda que se avance um pouco na simplificação. Mas isso é um custo muito alto e o projeto ainda precisa ser muito discutido e muito debatido. E ainda, vários setores tentaram incluir as suas demandas, apontar aí alguns caminhos, mas o que mais chama a atenção do senhor, o que realmente veio com uma mudança de fato e como uma evolução? É uma excelente pergunta. Eu tenho feito estimativas setorializadas para avaliar o impacto dessa reforma tributária. O ideal seria uma reforma tributária neutra, onde o sistema é simplificado para todo mundo,
O sistema combate a sonegação e, portanto, reduz a alíquota média para todos aqueles que pagam hoje uma alíquota elevada por causa da sonegação e da evasão. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. O que eu percebi nos meus estudos é que alguns setores serão favorecidos. Por exemplo, a indústria terá uma redução significativa da carga tributária. Em contraposição, o prestador de serviços vai ter uma elevação muito grande de carga tributária. O comércio vai ter uma elevação de carga tributária. Apesar de serviços como educação e saúde terem uma alíquota menor do que a alíquota média, mesmo assim, a carga tributária será ainda muito maior do que a que existe hoje. Ponto que estamos vendo o setor de saúde, por exemplo, reagindo muito fortemente contra esse projeto, de modo que vai haver um desequilíbrio muito grande entre os vários setores, em prejuízo dos prestadores de serviços e do comércio. E o agro, que é também um setor que inicialmente seria muito fortemente prejudicado pela reforma tributária, ele conseguiu, de alguma maneira, alguns nichos potenciais que atenuam o impacto para o agro, mas mesmo assim haverá um impacto muito forte em termos de compliance, em termos de obrigações acessórias. Por exemplo, um produtor rural, mesmo sendo uma produção familiar, que fature por ano mais de 3 milhões e 600, vai ter que ser contribuinte desse novo imposto, que vai exigir uma enorme contabilidade, um sistema contábil completamente diferente, ou equivalente de uma indústria, ao passo que hoje o agro, que é um dos sustentáculos da economia brasileira, é tributado como uma pessoa física, na sua maior parte, né? De modo que eu acho que esse projeto ele teve uma boa inspiração, mas a sua aplicabilidade vai gerar muita surpresa agradável, principalmente nesses setores que eu acabei de mencionar. Professor, dito isso, né, o senhor acredita que teve algum setor que foi mais prejudicado? E já como a situação, né, ela já está aí posta e já estamos acompanhando os efeitos de como isso deve implicar, o que pode ser feito para mitigar esse tipo de situação? Bom, como eu disse, essa reforma tributária vai ter vários tipos de impacto em todas as áreas. Quero depois mencionar o impacto da reforma nas finanças dos estados, principalmente estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, estados altamente produtores de bens agrícolas. Mas, do ponto de vista dos setores tradicionais, principalmente o setor de serviços, vai ser o grande prejudicado. Eu estimo que algumas atividades terão um aumento de carga tributária superior a 100%, mais o que vai dobrar. Por exemplo, setores ou terceirizadores de mão de obra, limpeza, segurança, manutenção de condomínios, vão ter um aumento de carga tributária gigantesco, muito grande, que pode superar 70%, 80%, em alguns casos até dobrar. Então, o setor de serviços vai ser o grande prejudicado. A solução, se ficar como está, não, mas existem propostas no sentido de se incluir algumas medidas paliativas para evitar, para complementar a reforma tributária e evitar esse desequilíbrio em termos de setores. E a principal medida, o impacto negativo nos serviços e no comércio, é a desoneração da folha. Esse projeto não contempla essa desoneração de folha, porque os setores prestadores de serviço não têm crédito pela mão de obra que eles empregam e é o maior insumo. Isso faz com que a carga tributária seja muito alta. Consequentemente, se houver uma desoneração de tributos, como, por exemplo, as contribuições ao INSS, tanto patronais quanto laborais, se houver uma desoneração desses tributos, eu acho que esse impacto ficaria pelo menos atenuado, minimizaria o prejuízo aos setores de serviço. Essa é a grande expectativa do setor de serviço, que
Agora, na discussão das leis complementares, esse tema será tratado com seriedade e, particularmente, no Senado, né? Porque esse projeto vai para o Senado e, quando chegar lá, existem projetos no Senado que tratam dessa questão da desoneração de folha que esperamos que possa ser incluído. Eu acho um aperfeiçoamento do projeto que retira esse grande fator prejudicial a determinados setores da economia, como é o setor de serviços, que é fundamental para a economia. E também vai melhorar muito a situação do próprio agropecuário. E com relação aos estados produtores, como é o caso de Mato Grosso do Sul, por exemplo, Mato Grosso, Goiás e outros estados altamente produtores e exportadores, o sistema agora foi alterado. A arrecadação do imposto não caberá ao estado de origem da produção, mas sim ao estado de destino. Estados produtores de bens agrícolas, por exemplo, que têm baixa densidade populacional, mas uma forte presença no agro exportador, vão ser fortemente prejudicados. Então, esses estados poderão ter uma queda de arrecadação muito forte. É verdade que o governo prometeu que vai compensar qualquer perda, etc., mas nós sabemos as dificuldades que o governo federal enfrenta do ponto de vista fiscal. Ele, para garantir que os estados não percam a arrecadação, principalmente os estados do Centro-Oeste, que serão os grandes perdedores de arrecadação com o mecanismo do destino, eles serão compensados, mas isso vai exigir um montante de recursos que nos próximos 10 anos supera ou chega quase a 800 bilhões de reais, quase R$ 1 trilhão. Eu acho difícil acreditar que o governo central vai poder cumprir essa promessa e garantir a estabilidade da arrecadação dos estados exportadores, como é o caso dos estados do Centro-Oeste. Então, tudo isso está em debate. Vocês vejam, portanto, que é um projeto bem intencionado, teve ideia saudável, simplificar, unificar a legislação, só que está causando, da maneira como está sendo implantado, de maneira um pouco assodada, sem discussões mais amplas, ele vai causar efeitos secundários extremamente preocupantes, o que nos faz acreditar que ainda teremos que debater muito esse projeto para que ele não cause enormes prejuízos ao país. Bom, professor, amanhã o senhor estará por aqui, né, em Campo Grande, então participando de um debate, realizando uma palestra sobre reforma tributária e seus impactos, e falando com um público que trabalha exatamente com o varejo e também falando sobre prestação de serviços. Gostaria que o senhor antecipasse um pouquinho, né, disso que a gente conversou, o que deve estar na discussão amanhã. Olha, em grandes linhas, o que eu acho importante é que a sociedade seja alertada sobre essa reforma tributária. Ela não é a quintessência da modernidade que o governo está vendendo à sociedade. Não é um projeto perfeito, não é um projeto simples, pelo contrário, é extremamente complexo. E, portanto, é muito importante que todos os setores estejam atentos ao impacto que a reforma vai ter sobre as suas respectivas atividades. Eu vou dar um exemplo apenas para você. Uma das grandes vantagens de um imposto sobre agregado moderno é ter poucas alíquotas. Idealmente, teria apenas uma alíquota, como era o caso da PEC 45. Inicialmente, a proposta é ter apenas uma alíquota. Só que, infelizmente, discussão e a complexidade do país é tão grande que este projeto vai ter pelo menos alíquotas. E eu fiz um estudo em todos os setores beneficiados, as alíquotas específicas, os casos de setores com tratamento privilegiado e tratamento especial, e isso faz com que o projeto tenha 15 alíquotas diferenciadas. Então, vejam, divergência muito grande entre aquilo que venderam à sociedade como sendo um projeto limpo, simples, desburocratizado, fácil, pode ser, na realidade, um projeto ainda extremamente
e que vai e pode afetar alguns setores muito fortemente se não houver um debate muito amplo. Então, querendo discutir com os setores produtores exatamente quais são os alertas que nós precisamos estar atentos a corrigir enquanto há tempo. É uma reforma profunda e é uma reforma que vai durar décadas. Portanto, não devemos e não podemos dar um salto no escuro, que é o que o governo está pedindo da sociedade. Acreditar neles e saltar de olhos vendados nesse projeto. Eu acho que não é a atitude correta e é sobre isso que nós vamos estar conversando aí com os empreendedores do estado de Mato Grosso do Sul e espero auxiliar na compreensão e no debate dessa questão. E a gente agradece muito a sua gentileza de conversar conosco aqui na CBN Campo Grande, também, né, trazendo essa preocupação, mas também trazendo esclarecimentos sobre essa discussão ainda que deve continuar no nosso parlamento, né? Porque a regulamentação ainda precisa ser aprovada. Muito obrigada, professor Marcos Cintra.